Tema que nós vamos abordar ao longo aqui da nossa apresentação é essa questão do xadrez geopolítico mundial e o papel que o grupo representado pelas nações que integram o BRICS tem nesse momento, assim como as oportunidades e os desafios que esse grupo vai ter que enfrentar. É importante, primeiro, nós abordarmos o que vem a ser geopolítica. E nós vamos seguindo, não é, esse sumário, falando de geopolítica, falando do cenário internacional, falando do que são os BRICS, do cenário, alguma coisa do Brasil e, finalmente, as nossas conclusões. Próximo slide, por favor. Eu acho que ninguém tem dúvida que o mundo vive uma fase de transformação, fase essa que nós podemos dizer que se iniciou a partir do final dos anos 80, início dos anos 90, com a queda do Muro de Berlim, a dissolução da antiga União Soviética, e entramos agora, após essa questão da pandemia da Covid-19, numa fase de aceleração dessa mudança mundial. Algumas definições a respeito de geopolítica. Por favor, próximo. Geopolítica é uma palavra polêmica. Por que polêmica? Porque, como ciência, ela tem uma aceitação não muito difundida. E a composição semântica dela junta geo, terra, com a política, que é a arte de governar. Duas grandes escolas existem no mundo sobre geopolítica. A escola determinista, que é a alemã, e a possibilista, que é a francesa. Para os deterministas, a geografia determina o destino dos povos. Para os possibilistas, a geografia possibilita soluções favoráveis ao destino dos povos. Ou seja, ninguém deve ser prisioneiro da sua geografia. E no nosso próximo slide, nós vemos essa afirmação do Arnold Toynbee, que são vitoriosas as nações que foram capazes de responder aos desafios do meio físico e de suas próprias contradições psicossociais, e fracassadas aquelas que não tiveram condições de responder a esse desafio. Próximo. Consequentemente, o espírito e a dinâmica da geopolítica estão sintetizados nessas duas vertentes. Em primeiro lugar, espaço físico é poder. Por isso, quem tem espaço e controla esse espaço tem poder. E segundo, a geografia é um destino. Nós nascemos encapuzados, encamisados dentro dos países nos quais vivemos. Uma grande potência, ela tende a 3 pontos focais. Ela tem que ter um espaço. Nenhum país chega à grande potência se não tiver um espaço geográfico. Ela não pode ter nada que cerceie sua liberdade de movimento. Tem que ter liberdade de movimento. E uma grande potência tem que ter coesão interna. Não pode haver internamente grupos disputando o poder uns com os outros. Indo mais à frente, os fatores geográficos acrescidos do clima, a demografia do país, regiões culturais e recursos naturais influenciam o desenvolvimento e a estratégia a ser traçada. Tanto na paz como na guerra, a geopolítica afeta todos os países. Contudo, ela não é um fator decisivo no curso da história humana. Os decisores, nos níveis político e estratégico, precisam conhecer geopolítica, uma vez que ela analisa as relações de poder entre os diferentes países e territórios do mundo, auxiliando no entendimento das questões da atualidade e, por óbvio, na tomada de decisão.
No nosso século XXI, a despeito dos avanços tecnológicos, o conhecimento da geopolítica continuará se constituindo uma importante ferramenta para permitir que se possa perceber realidades que sem o conhecimento dela não seriam visíveis. Indo para a nossa conjuntura internacional. Próximo slide, por favor. Na minha visão, nós temos hoje 5 grandes atores no cenário mundial. Estados Unidos da América, estou indo de oeste para leste, olhando no mapa. A União Europeia, a Rússia, a Índia e a China. São os 5 grandes atores hoje que a gente pode computar, a minha visão, desse cenário internacional. Mas todos os atores, sejam esses 5 grandes, sejam os menores, enfrentam ameaças transnacionais, ameaças que perpassam por todos os países. E aqui estão elas: o terrorismo, o crime organizado, a possibilidade de um novo colapso do sistema financeiro. Vamos lembrar que há 17 anos atrás tivemos uma grave crise financeira que ainda tem reflexo no mundo até hoje. O fluxo de capitais ilícitos, as migrações ilegais, conflitos armados, doenças infecciosas. Acabamos de sair da pandemia da Covid-19 e podemos rapidamente estar enfrentando algum outro tipo de doença. O esgotamento das fontes de energia, que é uma realidade para muitos países, a espionagem, a instabilidade dos regimes, o colapso dos sistemas de informação pela quantidade de dados que vêm sendo acumulados, a ampliação das assimetrias com países cada vez mais ricos e outros cada vez mais pobres, as diferenças, o gap tecnológico, a guerra cibernética e catástrofes ambientais e climáticas que têm atingido os mais variados países do mundo. Busca-se nas relações internacionais o multilateralismo. Mas, na minha visão, o grande fórum do multilateralismo, que é a Organização das Nações Unidas, deixou de cumprir o seu papel. Sempre lembrando que quando as Nações Unidas foram criadas, o mundo tinha pouco menos de 60 nações independentes. Hoje são quase 200 que fazem parte daquele fórum. E com um Conselho de Segurança ainda baseado no resultado da Segunda Guerra Mundial, que terminou 80 anos atrás, deixando de fora atores que hoje a gente considera de fundamental importância. O país que atingiu a hegemonia nos últimos 35 anos, que são os Estados Unidos da América, que é uma superpotência militar, econômica e tecnológica, é hoje desafiado pelo país emergente dos 5, o que tem mais poderio, que é a China. E aí eu destaco, vamos lembrar, que daqueles 5 atores que eu citei, 3, a Rússia, a China e a Índia, fazem parte do BRICS. E o presidente americano, em seu segundo mandato, Donald Trump, ele adota uma política externa no sentido de girar o tabuleiro em termos de comércio exterior e passa a exercer o poder de forma dura, hard power. Usa o poder econômico e a coerção para atingir os seus objetivos, deixando de usar aquilo que durante muito tempo foi o atrativo dos Estados Unidos da América, que era o seu poder brando, a sua cultura, a sua forma de se relacionar, e ele deixa isso de lado, e hoje nós estamos nesse tumulto mundial, fruto dessa disputa que era inicialmente entre Estados Unidos e China, mas hoje atinge todos os principais aliados.
Então, essa mudança na ordem econômica mundial, ela está em processamento. E nós temos que nos preparar para o que vai emergir um novo sistema de trocas internacionais, dessa, vamos dizer assim, de toda essa pressão que o atual governo americano vem colocando. E temos conflitos que atingem a questão do narcotráfico aqui na América Latina, atingem questões étnicas e questões de fronteira na África, atinge a disputa entre a Rússia e a Ucrânia na Europa, atinge a disputa entre Israel e seus vizinhos, ou seja, o mundo não está em paz. Vejamos então o nosso grupo, o BRICS. Como é que nasce essa questão do BRICS? No ano de 2001, o Jim O'Neill, que era um economista da Goldman Sachs, usou a sigla BRIC, sem o S no fim, que era então Brasil, Rússia, Índia e China, para se referir a economias emergentes e em rápido crescimento. Vamos lembrar que exatamente no ano 2000, a China ingressou na Organização Mundial do Comércio. Então foi uma mudança e um avanço para o povo chinês. Em 2009, ocorreu o primeiro encontro oficial dos líderes, que teve lugar lá em Ekaterimburgo, na Rússia. Seguinte, em 2011, a África do Sul é incorporada, fruto de ser também uma forte economia emergente, e aí surge definitivamente o acrônimo BRICS. A partir de 2021 e até este ano, outros países são adicionados, transformando o grupo em um bloco internacional de cooperação e que tem um objetivo de reformar a governança global, uma vez que, como eu coloquei aqui, a governança global hoje não atende aos variados interesses dos países e, em particular, daqueles que compõem o BRICS. Quais são as características desse nosso grupo? Uma diversidade política, econômica, cultural e comercial. A partir de 2021, como eu mencionei, e eu participei desta reunião, porque na época eu era vice-presidente da República e o presidente Bolsonaro me encarregou de representá-lo, foi quando a China convidou outros países para integrarem o grupo, rompendo com a concepção inicial. E hoje, o BRICS tem 11 membros distintos, que em termos de poder, de paridade de poder de compra, responde por 40% do PIB mundial e ultrapassa, nessa questão, o grupo dos 7 países mais ricos. Os pequenos detalhes, temos mais de 42% da população do planeta, 30% do território, 23% do PIB global, aí não é em poder de paridade de compra, e 18% do comércio internacional. A conjuntura aqui no Brasil, nós temos a questão do Sul Global, que chamou a atenção do presidente americano. E eu gostaria que pensassem e olhassem a linha do Equador, aonde ela passa, e claramente, pensando no mapa, verão que abaixo do Equador são poucas terras que existem. É uma parte da América Latina, uma parte da África, Austrália, algumas ilhas lá da Oceania. A grande massa de terra está acima da linha do Equador. Por isso, as críticas em relação ao Sul Global. E assim como a visão anti-americana, que em determinado momento leva à instabilidade na negociação. Próximo slide, por favor. A fragilidade dessa nossa política externa, aqui no caso do Brasil, nos tem causado alguns alinhamentos equivocados. E enfrentamos uma disputa interna no nosso país em relação ao que foi o governo ao qual eu servi, o governo do presidente Bolsonaro, alicerçado nos valores tradicionais de Deus, pátria, família e liberdade, e que, mediante um processo
ocorrido dentro da nossa Suprema Corte, está hoje o presidente condenado a 27 anos de cadeia. Próximo slide, por favor. Em relação a oportunidades que surgem para o nosso BRICS, óbvio que a expansão do BRICS abriu novos mercados, principalmente na África e no Oriente Médio. O Brasil pode aproveitar isso. Para o Brasil, destaca-se as oportunidades de incrementar a exportação de produtos e derivados do agro, bem como implementos agrícolas e produtos químicos. A criação do novo Banco do Desenvolvimento, o BNDB, facilita o financiamento para projetos de desenvolvimento de infraestrutura, em função das condições mais flexíveis para se obter acesso a recursos internacionais. Se o BRICS conseguir avançar, abarcando maior parcela do PIB mundial, vai agregar maior relevância e poder de negociação. Também o turismo interregional se abre com a possibilidade de ser explorado por todos os países. Mesmo sendo um tema complexo, polêmico e sensível de ser explorado, há um caminho para atuar em algo relativo à reforma do sistema de governança global, buscando efetivamente uma multipolaridade mais inclusiva. E os desafios que temos? O reforço de narrativa e a disputa de liderança do dito sul global criam tensões, na minha visão, improdutíveis, em nível estratégico, e que afetam as dinâmicas do grupo, prejudicando a estabilidade geopolítica. O nosso grupo tem países que são democratas e países que não são democratas, havendo percepções diferentes sobre direitos humanos e liberdade de expressão. Também, cada um dos nossos países tem agendas e entendimentos de prioridades muito difusos, gerando claras dificuldades de alinhamento de percepções e construção de posição unificada. O desenvolvimento desigual dos países é um desafio em um ambiente que, em tese, deveria buscar um desenvolvimento inclusivo. Então, estamos correndo desalinhados uns dos outros. A busca de uma nova ordem global e o contraponto do Ocidente são diretrizes que vão de encontro aos valores conservadores e tradição brasileira nas suas relações internacionais. Temos reagido mal às crises internacionais, principalmente na questão do dólar, como moeda de referência. Ainda vai levar muito tempo para que o dólar deixe de ser uma moeda de referência internacional. Well, speaking English now, my final conclusion. The world is living in a very turbulent moment. The chessboard that we play is rocked now, is being rocked. And we gotta understand this. The world order that was built 80 years ago at the end of the Second World War is changing. We lived in a rules-based system, and now this rules-based system is being rocked by the same nation that created this rules-based system, that is the United States. We always here in Brazil saw the United States as our beacon for democracy, our beacon for the free world, our beacon for liberty, our beacon for freedom. And here I mentioned the 4 freedoms that President Roosevelt once spoke in one of his famous speeches during the Second World War. The 4 freedoms: the freedom of speech, the freedom of religion, the freedom to exercise your influence, and the freedom of want. Many people still suffer from want. And this is a very difficult moment. So our 5 different nations have a big opportunity here to get together, to unite ourselves, to understand each other,
to understand that we have difference, and to try to work together in this environment. It's not easy. So, in my final words here, we can work together for a better world. And that's the point that I would like to emphasize here for all of you. For aqueles que falam português, está tudo escrito aqui no slide. Thank you very much for your attention. Until next time.